equidade de gênero, mudança de perfil, oportunidades e desafios no trabalho portuário. Convidamos ao palco como moderador deste painel o senhor Marcílio Santos, membro do Conselho Consultivo da Federação Nacional dos Portuários. Convidamos para compor este painel os debatedores. Senhor Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. A senhora Thaís Margarido, secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário do município de Guarujá. Senhor Guilherme Távora, presidente do Sindogesp. Senhor Luiz Fernando da Costa, diretor do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga de Santos. A senhora Maria Cristina Dutra, gerente executiva da FENOP, Federação Nacional de Operações Portuárias. O senhor Carlos Roberto dos Santos, gerente de gestão de pessoas CLI, corredor de logística e infraestrutura. E a senhora Mariana Frias, Port Captain. A palavra está com a senhora moderadora para a condução do painel. Bom dia a todos. Como praxe aí, né, a gente parabenizar o Fabiano por essa empreitada, a segunda dele, e acompanha aí desde o início, desde a primeira. A gente sabe os desafios, a gente sabe o carinho que ele teve com a elaboração desse evento. E importante porque a gente vê muitos congressos onde a gente vê a classe laboral promovendo e a gente tem a oportunidade de participar por uma outra ótica, sem, no entanto, perder o mesmo brilho, o mesmo garbor. Então, isso aí, graças ao Fabiano e à sua competência. Estivador do ógimo, né? A gente vê que, dentro desse nosso meio, a gente tem pessoas assim altamente qualificadas, não só para a operação portuária, como para eventos e discussões como as que a gente vai ter aqui. Dentro dessa nossa apresentação, salvo engano, acho que 24 de junho, uma matéria da Tribuna, onde eu colaborei com ela, a apresentação de alguns dados, apontava que a Baixada Santista ela estava quase que no mesmo pé de igualdade com relação à taxa de desocupação. Enquanto no Brasil a taxa de desocupação, pessoas desempregadas, estava em 7%, segundo dados do IBGE, Baixada Santista estava com 6,9%. E aí, qual que é o paralelo que eu tracei disso, naquela pesquisa? Como é que pode o maior porto da América Latina, né? Como é que pode um porto onde ele movimenta tantas cargas, ele colabora com tanto lucro para o nosso PIB, ele oferece tão pouco em questão de empregabilidade, em questão de benefício para as pessoas, porque o que mais interessa para o trabalhador é poder trabalhar. E o trabalho, ele gera renda, ele gera economia, ele gera aquele ciclo de
compra e venda, e aí a gente tem uma série de outras coisas que advêm disso daí. E aí, ao encontro desse cenário, a gente tem exatamente essa questão do painel que a gente vai falar, os desafios de oportunidade de contratação no setor portuário. E assim, o que a gente espera? O que a gente espera para daqui a 20 anos, 30, 40? A gente está falando de uma alteração de uma legislação, a gente está falando da diversidade, a gente fala da sustentabilidade, a gente está falando de uma série de coisas que, se não fosse para as pessoas, pelas pessoas, isso não faz sentido. Então, esse é o meu ponto de vista, e eu deixo a palavra aí. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e fazer aí uma homenagem ao meu professor, meu amigo Carlos Alberto, né, Ogmo também, né? Então, Carlos é uma pessoa assim extremamente querida por todos no Porto. Quem não conhece o Carlos não conhece de Porto. Então, agradeço a todos, parabenizo todos os presentes aqui. Tem meu carinho, professor, mestre. Muitas aulas, né? Muitas aulas juntos. Gente, Carlos, você que tem assim uma vasta experiência, não só na questão operacional, como também agora na gestão de RH, como é que você poderia nos falar aí sobre uma resposta, né, que vai ser a pergunta padrão: qual será o novo perfil dos trabalhadores e trabalhadoras para os portos do futuro, para os nossos portos brasileiros? Bem, bom dia, né? Bom dia, ainda nós não almoçamos, né? Então é bom dia. Primeiro, agradecer o convite para participar desse segundo congresso. Eu estive aqui no primeiro congresso e eu entendo que é extremamente relevante para a nossa região e também para a discussão portuária. Também parabenizar o Luiz Fabiano, né, pela iniciativa. Eu sempre falo que tem pessoas que sonham e outras que fazem acontecer, e ele está fazendo acontecer, né? Agradecer também a presença aqui, junto com esse time de notáveis, para falar de um tema muito importante, que é a empregabilidade, mas também com a questão da diversidade, da equidade, da inclusão dentro do ambiente portuário. O caminho passa pela qualificação sempre, né? A qualificação, ela é que faz com que nós possamos mudar o nosso status quo dentro do ambiente que a gente atua, né? Para quem não conhece, né, a minha origem dentro da área portuária foi na área operacional, aqui no Sindogesp, com o Guilherme, né? Trabalhou com meu pai portuário, operador. Poderia ter ido para a área de metalurgia, mas eu escolhi ficar no porto e operando equipamentos, né? Então, com 18 anos, eu tirei minha CNH e operei empilhadeira de pequeno porte. E fiz uma trajetória, né, tanto de desenvolvimento, e aí são duas etapas, né? Tanto do desenvolvimento dentro da área técnica, porque eu comecei na empilhadeira e eu terminei, pelo menos nessa parte de execução operacional, atuando dentro dos guindastes, né, tanto do STS quanto do guindaste ali no Tecondi, hoje Ecoporto, né, nos LHM, nos MHCs. E depois eu fiz uma passagem para a área de gestão e depois eu fiz uma passagem para a área de recursos humanos. Então são 31 anos de porto, sendo que são 17 anos dentro da área de RH. Nem parece, né, Luciana? Né? Quem me vê hoje fala que eu não operei máquina, mas eu operei, viu, Paulo? O Paulo tira sarro. Dentro da minha caminhada foi a capacitação, né? E aí eu faço um apelo aqui. Eu acho que nós estamos aqui representados por diversas figuras, atores e atrizes dentro do ambiente portuário. A capacitação, ela parte da orientação não só do empregador, da empresa, mas também do órgão público, também da entidade sindical, também das empresas e das áreas de capacitação, mostrando para o trabalhador e para a trabalhadora que a possibilidade de ter uma sustentabilidade portuária, porque não dá para você reter uma onda com as mãos. E a onda da tecnologia e do desenvolvimento operacional e do desenvolvimento de produtividade é algo que, se você não seguir, você vai ficar obsoleto. A obsolescência vem.
né? E isso é algo que vai chegar e chega e está chegando. Agora, com o processo de capacitação, a gente consegue reverter isso. Dentro da minha linha, na área de recursos humanos, é claro que eu atuo em diversas matrizes e subsistemas dentro de RH, mas a minha linha de entrada foi na área de treinamento e desenvolvimento, né? E desde então, eu vi muita gente sendo transformada a partir da capacitação. A chegada de simuladores, no caso de operação, né? A operação remota, agora que eu nem conhecia, fui conhecer aqui, Guilherme também foi visitar lá na DP World, e aí agora, né, com o avanço dessa tecnologia, o avanço da tecnologia da operação de granéis, os líquidos já tinham uma tecnologia embarcada, né, por conta da área industrial, mas os granéis sólidos. E aí, quando a gente vê o processo de capacitação do trabalhador e da trabalhadora, porque agora, quando a gente vê as mulheres sendo inseridas efetivamente dentro do ambiente portuário, principalmente na última formatura, né, de OGMO, nós temos várias mulheres, e hoje mulheres trabalhando também como estivadoras dentro de uma operadora portuária. Eu nem sei se eu posso falar o nome da operadora portuária, que foi a minha antiga casa, né? É que tem a advogada ali da operadora, né? Não sei se vai pegar no meu pé. Mas sendo efetivada como estivadoras. E também dentro da minha empresa da CLI, em que nós mudamos o nosso modelo operacional no recebimento de vagões, em parceria com o próprio sindicato, com o Sintra, e tenho que destacar que foi junto com o Sintra, em que nós mudamos o modelo de recebimento e nós inserimos as mulheres dentro da operação, porque não precisa de força bruta, precisa basicamente de jeito e de inteligência para você fazer uma operação melhor, ergonomicamente mais viável, né, doutora Cláudia, que é a minha coordenadora lá de saúde, eu tenho que citar, né? E que possa possibilitar a inserção de novas pessoas. Então, é assim, Marcílio, respondendo, primeiro passa pela capacitação, segundo, pela mobilização, e não só a discussão de pautas, que eu sei que são importantes, de questões políticas, questões relacionais, mas também como que nós, em conjunto, podemos trabalhar a elevar cada vez mais o nível de atendimento dos nossos trabalhadores e trabalhadoras a partir de um processo contínuo de capacitação, seja por órgãos públicos ou pelas empresas privadas, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Perfeito, não só respondeu, mas respondeu com maestria, né? Sempre esperado isso aí vindo de você. Mas você tocou num ponto assim muito interessante, que é justamente essa questão, às vezes, do fazer. Mas não basta o fazer, basta o querer fazer, a vontade política das coisas, né? A vontade de que as coisas aconteçam. E nessa de vontade, eu me faço permitir aí levantar o nome aqui da Luciana Guerizzi, uma pessoa lá da Deep World de Santos, aguerrida, sempre defensora dessas causas aí, e a gente vê nessa empresa exatamente o que o Carlos falou, a inserção da mão de obra feminina, né, e sem, contudo, perder a qualidade da prestação do serviço. Quer dizer, você reduz... Você vê assim uma notória redução das questões de acidente, aquelas questões do trabalho em equipe. Então, assim, eu creio, mais uma vez, no meu ponto de vista, e tecnicamente falando até, que só tem a melhorar o sistema, mas depende das empresas, depende das pessoas, depende de políticas públicas voltadas para isso, e nada melhor aí falar desse cenário do que a dona Maria Cristina Dutra, da FENOP. Eu acho que a FENOP também ela contribui de uma forma assim, muito contundente para que as coisas aconteçam, né? Então, eu creio que a senhora pode dar uma resposta também dentro desse cenário. Qual será o novo perfil, né, que se deseja dos trabalhadores e trabalhadoras para os portos do futuro aqui no Brasil? Bom dia, fui pega de surpresa, pensei que fosse a última a falar. Pois bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu preparei uma apresentação para fazer, né? Não sabia da dinâmica do painel, não sabia porque não tive nem tempo de perguntar, mas aí Luiz Fabiano me explicou agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao Luiz Fabiano por esse convite, né? Esse congresso é muito importante. No ano passado eu estive aqui, quero cumprimentar todos os meus colegas de palco também. E, aproveitando o momento, né, que eu estou em Santos, gostaria de agradecer
a todos aqui e, principalmente, né, mandar um abraço especial às pessoas que eu estou reencontrando, né, porque eu acho que é tão importante você reencontrar amigos e pessoas que você fez no passado um grande trabalho, né? Cito aqui a doutora Ana Paula, né, a doutora Fátima Queiroz, a Luciana Guerise, quem eu estou conhecendo agora também, Janaína, né? E também quero saudar as duas estivadoras, né, que estão dentro do nosso projeto Mulheres e Portos, a Júlia e a Vânia, né, que eu tive o prazer de conhecer agora. Falando um pouquinho também da Associação Mulheres e Portos, nós estamos aí com um projeto que é de inovação, né, de inclusão da diversidade, e eu estou tendo o prazer de estar aqui anunciar hoje, né, a criação dessa associação e já encontrando associadas que eu não conhecia, né? Isso é muito importante. Bom, eu sou gerente executiva da FENOP, né? O Sérgio Aquino, que é o presidente, não pôde estar presente porque está em um outro compromisso, mas ele também está sempre compromissado com a questão dessa relação capital e trabalho, que para a gente é tão importante. Eu também não poderia deixar de citar o PL 733, que foi muito discutido, e dizer que nós estamos em diálogo, né, com as federações, porque não há relação sem um equilíbrio entre o capital e o trabalho, né? E é isso que a gente preza enquanto operadores portuários. Falar sobre o futuro, né, desse trabalhador portuário, eu, como gestora em educação, também sei que isso passa pela qualificação, né? Nós queremos ver lá na frente um setor bem diversificado, né, isso com a inclusão das mulheres, mas, além de você ver esse futuro e falar em qualificação, a gente tem que pensar, né, como é que está se dando a entrada dessas mulheres, né? Nós tivemos experiências com a entrada de mulheres na estiva, que estão chegando, cito novamente Vitória e Rio de Janeiro, né, que são as colegas ali estivadoras. Como é que nós estamos nos preparando enquanto portos para atender, né, para receber essas mulheres no setor portuário, né? Então, lá na frente, quando você vê qual o futuro, a gente também tem que pensar agora, né? Como é que nós vamos receber? Nós temos a questão do assédio, né, o assédio moral, o assédio sexual, são pautas assim importantes. A gente tem uma pauta importantíssima que nós vamos trabalhar, que é a questão da licença maternidade, né? Como é que essa mulher, né, que gestora, né, que ganhou seu bebê, como é que ela vai estar trabalhando, como é que ela vai sair, como é que ela vai ter esse respaldo, né, de uma seguridade. Enfim, antes da gente pensar nesse futuro. O futuro, para mim, claro, que ele passa pela qualificação e pela diversidade, né? Os nossos portos serão muito mais tecnológico, a gente vai ter que pensar muito mais em sustentabilidade, e eu acredito, né, que o papel da mulher nessa sustentabilidade, assim como um todo, né, vai ser importantíssima dentro do setor. Eu acho que é isso. Obrigada. Nós que agradecemos aí. O seu ponto de vista, assim, ele é bem relevante quando toca nessa questão do trabalho da mulher. Como é que a gente está preparando os portos, como a gente está preparando todo esse cenário para recepcionar? Houve uma mudança na lei, salvo engano, em 2023, em setembro de 2023, que falava, ou foi 2022, desculpa, que falava sobre a NR 29 e as CIPAs, que passaram também a cuidar da questão do assédio. Então, assim, quando a gente fala de um cenário desse daí, a gente envolve todos da cidade, a gente envolve entes públicos, entidades sindicais, e nesse momento aí aproveitar para agradecer aqui a presença do meu amigo de sindicato também, Cláudio, mando um abraço ao nosso presidente Miro Machado, reeleito ontem, e também para o nosso nobre deputado federal, né, delegado da Cunha. Então, nesse cenário, agora, a sua colega aí do lado, a Mariana Frias, né, eu gostaria que você nos desse aí uma visão, como a VLI, né, a senhora está na gerente lá na VLI, representante, qual será o novo perfil dos trabalhadores e trabalhadoras para os portos
no futuro aqui, como é que vocês enxergam isso, como é que seria essa aceitabilidade, que os requisitos, né? Todo esse cenário para uma contratação, né, que é o principal. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, Fabiano, mais uma vez, a todos os colegas presentes. Acho que é muito importante a gente falar da equidade, da empregabilidade. Eu estou num momento de transição, inclusive. Eu acabei de sair, estou em outro momento, porém, continuo na mesma atividade. Eu tenho praticamente, acho que contar a história, acho que funciona. Praticamente 20 anos já no setor. Eu venho de bordo, então eu entendo muito bem do que a gente fala, das dificuldades, da visão do trabalhador, né? Porque muitas vezes quem tem uma carreira de escritório não consegue, às vezes, perceber quais são as demandas do dia a dia do trabalhador. E eu acho que, como mulher, inclusive, tem outros desafios que são têm pouca visibilidade. E dentro de todo um contexto que a gente encontra hoje, o que eu vivi, inclusive também gestora de treinamento e capacitação justamente técnica das pessoas, o trabalho tem mudado muito, né? A gente tem tido a evolução tecnológica, o treinamento e a capacitação são fundamentais, mas eu acredito mais hoje na adaptabilidade. Eu acho que essa é a palavra, porque a equidade, ela não está vendo só a questão da mulher no trabalho, enfim, mas o todo. A gente fala de sustentabilidade e, quando a gente fala isso, é da gente possibilitar que qualquer pessoa esteja ocupando determinada posição. E é isso que eu entendo que a adaptabilidade hoje ela requer muito mais que a gente enxergue a técnica e enxergue o comportamento. Então, o comportamental hoje ele tem um peso muito maior até do que o técnico. Eu falo que hoje, como gestora também da parte de pessoas e de experiência que eu vivi com meus colaboradores, inclusive, que uma pessoa que tem um comportamento que você consiga lidar, ela é muito melhor do que uma pessoa que você tem alto índice técnico, mas você não consegue ter ela no seu time. Então, eu acho que esses dois caminhos, a gente tem que ter a parte técnica bem estruturada, os treinamentos precisam estar em linha, mas a adaptabilidade, a questão do comportamento, eles são totalmente relevantes e até mais importantes hoje no nosso setor. A gente consegue treinar qualquer pessoa para fazer uma atividade que a gente tem, mas, de fato, você ter uma pessoa que entenda todas as implicações que tem o ISD, um comportamento em relação, por exemplo, a um assédio de uma colaboradora, da parceria que você tem, né, sua colega de trabalho, como lidar com o meio ambiente, tudo isso está engajado na questão da empregabilidade e dos treinamentos e capacitação. Tive uma experiência de justamente trabalhar com a parte de tecnologia, eu criei algumas inovações para o Porto do Granel Sólido, e muitas pessoas me perguntaram, mas isso a gente vai tirar emprego das pessoas? Eu falei, a ideia não é essa. A ideia é que aquela pessoa que é muito técnica e ficava ali no pé do navio olhando, ela agora vai ter uma função diferente. Ela vai estar no ar-condicionado, porque ela vai poder operar de uma forma tranquila, ela vai precisar se adaptar a uma nova realidade, mas ela não está perdendo emprego, ela está fazendo uma transição da forma como ela entendia o trabalho para outra maneira de trabalhar. E eu acho que a tecnologia ela traz isso para a gente, tem pontos positivos, negativos, mas, no grande geral, a gente precisa adaptar. Eu acho que digo não só para a gente, para o trabalhador, mas todos nós, a gente está lidando com isso hoje, é uma realidade, e está no nosso dia a dia, no cotidiano, e precisamos entender que a mudança está aqui, existe, e todos nós precisamos nos adaptar, senão o nosso emprego não está garantido mais, né? Hoje você não pode ser substituído por outra pessoa, mas até por outra máquina, né? Por uma inteligência. Então, é uma questão da capacidade, mas, principalmente, hoje, que a característica que eu entendo da empregabilidade é o comportamental, é como a gente lida com o nosso conhecimento, como a gente faz a gestão das pessoas, das nossas equipes e, principalmente, do cuidado das nossas relações. Então, acho que isso para o Porto é muito fundamental quando a gente fala da equidade, de trazer um ambiente seguro para todos e para todas, não só fisicamente, mas psicologicamente. Porque aqui a gente também está falando de retenção de talentos, né? Porque são todos talentos, pessoas que estão aqui com grandes habilidades, a gente tem que conseguir manter essas pessoas ativas
e num trabalho com qualidade e com treinamento e capacitação. Legal, obrigado. Obrigado. Comportamento, né? Comportamento é tudo. Comportamento, mudança de perfil. Eu e os demais aqui, colegas também, né? 31 anos de Porto, eu tenho 30 anos. Nós passamos pelo Porto do Feitor, né? E estamos hoje no Porto do Gestor. Olha só, Feitor para Gestor. Modelos diferentes, perfis diferentes, capacitação diferente. Era um momento em que as pessoas falavam assim, olha, se você não estudar, você vai trabalhar no porto, lá vai carregar saco nas costas. Hoje, se você não estudar, você não vai trabalhar no porto. Então, comportamento, capacitação, juntar esses entes para que a gente faça as coisas acontecerem, a gente ir atrás do ente público, a gente sair do nosso mundo micro e enxergar o mundo macro. E quando eu falo do mundo micro para o mundo macro, a gente fala Porto de Santos, o Porto de Santos, o Porto de Santos. Mas será que o Porto de Santos só atende Santos? E aí, a gente tem que falar com a Thaís Margarido, né? Eu tive conversando com ela num outro momento, que a gente falava exatamente disso daí, da inserção da mulher no ambiente portuário, né, as qualificações necessárias, o que pode ser feito, que políticas públicas a gente pode abranger para atingir essa necessidade que o setor exige hoje, né, Thaís? Por favor. Com certeza. Obrigada, bom dia a todos. Luiz, um abraço, obrigada pelo convite, é um prazer estar com todos vocês aqui. E mais feliz ainda de ver mais duas mulheres aqui ao meu lado. Vamos falar sobre diversidade muito rapidamente. O que eu quero mandar um beijo para a Lu, que também está aqui da Deep World, que foi a primeira do segmento portuário a me abraçar, a operadora portuária. Falou, Thaís, vamos embora. O segmento hoje mais precisa são de mulheres aguerridas, nada contra os homens que fizeram história no Porto de Santos. Então, quando a gente fala Porto de Santos, a gente esquece que tem a margem esquerda, mas que, na verdade, a gente fala com muito carinho do Porto do Guarujá. Até porque, para mim, em especial, eu sou nascida e criada na cidade. Então, imagina o orgulho que eu tenho de hoje estar nesta pasta. Então, eu senti, o meu primeiro, falando da minha experiência também, o primeiro embate que eu senti foi quando eu assumi a pasta. Quando o prefeito Farid Madi me fez um convite, eu aceitei o desafio. Por ser mulher. Eu sou a primeira mulher na história da cidade do Guarujá a ocupar a cadeira de secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Até então, sempre ocupada por homens. E até pouco tempo ainda escutei, mas por que esta mulher está lá? Por que esta menina... Aí eu até me senti lisonjeada, né? Menina, por que essa menina está nessa pasta? Como é que ela pode ocupar uma pasta tão importante como essa? Mas as pessoas não entendem, num outro debate, num outro fórum que eu também estava, eu realmente não posso negar. A gente ainda precisa muito trabalhar a diversidade dentro do segmento portuário. Eu digo isso por experiência própria. Hoje, depois de quase 8 meses de governo, é que eu tenho começado a conquistar a confiança do segmento portuário, das pessoas. E se talvez eu não tivesse, e não estou falando só de titularidade, mas talvez se eu não tivesse MBA em gestão portuária, muitos CEOs de operadoras portuárias, inclusive multinacionais, não sentariam à mesa para conversar comigo depois de eu solicitar uma reunião. Porque há um preconceito contra a mulher. Ela não entende nada de porto, ela não entende nada de logística, de infraestrutura, de via de acesso. O que ela quer sentar na mesa para conversar comigo? Eu não tenho tempo. Só que hoje eu estou numa posição que eu represento a municipalidade. E eu acho que está dentro da municipalidade também a responsabilidade de gerar o emprego e renda. Como é que eu vou gerar emprego e renda se eu não chegar nos sindicatos, não chegar no operador portuário, para que ele fale para mim qual é a demanda que ele tanto necessita, para que eu, enquanto gestora pública, qualifique a minha mão de obra para que ela seja realmente absorvida pelo segmento portuário, seja inserida no mercado de trabalho. E se a gente está chegando num avanço tecnológico tão grande como está, é o que é, Mariana, desculpa. A Mariana falou, eu não estou tirando o teu trabalho, eu vou te qualificar para que você permaneça e que você possa também abrir portas para outros chegarem. Então, na questão de diversidade, a gente precisa ainda quebrar alguns paradigmas que há, sim, um preconceito contra a mulher. Mas já avançamos muito. Temos estivadoras. Então, isso já é um começo. A mulher não quer estar à frente nem atrás, mas ao lado. Mesmo que, às vezes, tenha que, determinada função, ter um esforço físico. Mas nada que um companheiro não possa auxiliá-la. Ela só quer uma oportunidade para trabalhar, ela também tem filhos. Ela também tem um boleto para pagar.
né? Então, o que a gente quer é realmente, aos poucos, conquistar esse respeito e dizer, estamos aqui com vocês. Nós somos mutantes e o mercado está se transformando a cada dia. E cabe a nós aqui, nessas mesas de debate como esse congresso fundamental, unirmos esforços, dividirmos e compartilharmos experiências, dividirmos ideias. Em relação à equidade, o que nós temos feito? E aí eu vou citar um trabalho que a gente iniciou, e antes de eu contar o que nós aplicamos lá para atender o segmento portuário no nosso porto do Guarujá, se me permitem, na margem esquerda do Porto de Santos, eu estou aqui com a minha secretária adjunta, Rosana, e com a minha diretora de Emprego e Trabalho, Juliana. Eu queria pedir uma salva de palmas para elas, porque elas têm feito um trabalho muito importante junto à secretaria. O que nós fizemos? A busca ativa. Elas visitam todos os operadores portuários, todas as empresas, todos os agentes ligados ao porto da nossa margem esquerda, faz busca ativa da vaga. Mais do que isso, nós criamos um comitê de desenvolvimento econômico, portuário, emprego e trabalho, IESG, no Guarujá. Né, Lu? A Deep World está. Nós convidamos os operadores portuários da margem esquerda a fazer parte desse comitê. Nesse comitê, que é uma parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, a gente tem discutido. Operador portuário, diga para mim quais são as áreas que você tem à disposição ou que você vai abrir. Nunca se ouviu falar em shiploader, em planner. São profissões que não têm faculdade, são cursos técnicos. Então, por que não a gente pegar com o operador portuário, me fala qual é a sua demanda, para que eu busque o profissional qualificado para capacitar essa mão de obra e eu te ofertar a lei da oferta e da procura. Então, a gente tem feito esse trabalho, criamos esse comitê, uma vez por mês nós nos reunimos com os gestores de RH de todos os operadores portuários e empresas relacionadas e retroportuários, que o Guarujá já começou a desenvolver a parte retroportuária. Tinha alguém aqui que falou bastante no primeiro painel sobre o container, e a gente trabalha muito isso com os retroportuários. Então, uma vez por mês, a gente se reúne, senta numa mesa, aplica oficinas com gestores de RH e a gente faz essa conexão da prospecção e do que tem da atualidade. E a gente sai desse comitê com um saldo e busca a solução. Tá bom, Thaís, isso é muito lindo, mas na prática como é que está funcionando? Nós já conseguimos resultado em 2 meses. Guarujá saiu o ranqueamento liderando como a cidade da Baixada Santista que mais gerou emprego com carteira assinada no segmento portuário da região. De que maneira? A gente vai em busca de quem qualifica. Parceria com a Senep, Incatep, com 30 segundos para as considerações finais. Então, para resumir, eu acho que o caminho é um tripartite, gestão pública, iniciativa privada e sociedade civil. É esse o caminho para que o Porto de Santos continue competitivo e a gente continue gerando emprego, mão de obra qualificada e que se discuta com os nossos representantes no Congresso todo e qualquer projeto de lei, desde que se comece ouvindo o trabalhador, porque ninguém está na beira do cais, como supervisor de navio, para saber a vida dura que é. Obrigada. Eu que agradeço. Todos nós agradecemos, né? Desafios e oportunidades de contratação no setor portuário, esse é o tema. Mas a grande pergunta é, de novo, como é que a gente vai falar disso se às vezes não se dá visibilidade para as vagas que existem no mercado? Bem falou sobre shiploader, sobre planner, entre outras coisas. Então funciona assim. Se você não tem uma visibilidade daquilo que você pode ser, você não sabe aquilo que você quer ser. Eu sou ex-militar da Marinha, era operações especiais e algumas incursões que fizemos em 1992, 95, no Rio de Janeiro. Nas comunidades a gente via crianças de 8 anos de idade portando uma pistola que talvez pesasse quase o mesmo peso que ela. A grande questão aí é por quê? Porque naquela realidade que aquela criança vivia, o que ela tinha de norte profissional era exatamente aquela escala. Então, se você não mostra para as pessoas as oportunidades que tem, elas não podem... A mulher antiga, ela não se via como estivadora. Ela não se via como uma operadora de um portainer, de um STS, né? Enfim. E quem é que pode ajudar nessa empreitada? Nada melhor que as entidades sindicais. A finalidade das entidades sindicais é exatamente essa daí,
meu estimado amigo ali, Sanches, muito bem representado aqui pelo Luiz. Então, Luiz, hoje a gente teve recentemente aí, né, um curso pelo Senep, né, e temos novos profissionais aí no mercado, capacitados, que é o que se precisa, e dentro deles muitas mulheres também. Então, assim, o que a gente precisa é toda essa parceria, essa discussão, para a gente diminuir as distâncias e chegar num denominador comum. Luiz, o que você pode falar com relação a esse novo perfil aí que a gente precisa para esse cenário que está cada vez mais próximo, por favor? Bom dia a todas e todos, bom dia às nossas debatedoras, nossos debatedores aqui. Quero cumprimentar o nosso querido Luiz Fabiano, agradecendo pelo convite para participar desse painel e já parabenizá-lo também por esse segundo Congresso do Trabalhador Portuário, que eu acho que é muito importante para a gente debater todos os assuntos pertinentes à nossa área portuária. E o assunto aqui hoje, eu até fico bem à vontade de falar nessa questão da equidade de gênero, porque os sindicatos conferentes, em 1994, que foi até o concurso que eu ingressei na categoria, a gente teve 4 mulheres que foram aprovadas para a conferência de carga em 1994, onde nem se pensava em ter trabalhadoras portuárias avulsas no Porto de Santos e provavelmente também no restante do país, né? Então, o sindicato dos conferentes, nessa questão, quando abriu o concurso, sem limitação nenhuma, deu a oportunidade para que ingressassem mulheres na atividade da conferência. E isso continua hoje, porque a gente acabou de fazer um curso de formação para novos conferentes, onde nós temos lá aproximadamente 40 mulheres que fizeram o curso para a conferência. Então, vocês vejam que nessa questão da equidade de gênero, o nosso sindicato ele é bem atuante, né? Como também é atuante na questão da capacitação do trabalhador, né? Nós fizemos parcerias ao longo do tempo com empresas que chegaram ao Porto de Santos, né? Como é o caso da BTP, aqui o Paulo Clemente, né? Que foi testemunha disso, onde a gente, lá em 2013, a gente fez um curso também de formação de novos conferentes, né? Para atender a demanda da Brasil Terminais, como também a demanda da DP World também, né? E foi um curso de capacitação muito interessante. O próprio sindicato formou as pessoas, né? O próprio sindicato formou as pessoas. O curso foi ministrado pelo sindicato. E aí esses trabalhadores, essas trabalhadoras, elas foram trabalhar nas empresas, a Brasil Terminais, a DP World, né? Se capacitaram cada vez mais dentro das empresas. E o que é importante, né, que desde aquela época a gente já trabalha no sentido do avanço tecnológico, né? Porque esses trabalhadores, essas trabalhadoras nessas empresas, começamos a utilizar tablets, coletores de dados, né, que o Porto de Santos estava iniciando esse processo aí de automação, de informatização das operações. Aliás, nessa questão da informatização, eu até gostaria de lembrar que o sindicato fez uma parceria na época com a Santos Brasil em 97, quando foi utilizado o primeiro coletor de dados do Porto de Santos, né, feito por um grupo de conferentes, né, que foi oferecido para a empresa Santos Brasil, e lá durante alguns anos, até que a empresa acabou fazendo o próprio sistema, né, o próprio sindicato dos conferentes fez esse modelo, esse programa para ajudar justamente na inovação tecnológica das empresas, né? E a gente não para, porque agora a gente tem uma parceria muito boa com a CLI, né? Em que a gente tem lá os conferentes
que trabalham da empresa, exercendo a função da conferência, mesmo num terminal automatizado, né, em que trabalham tanto na parte diretamente no navio, como no centro de operações na parte dos armazéns da empresa, né? Uma parceria muito interessante, né? Vamos contratar mais um, né? Vamos contratar mais um agora, está no processo. E então vocês vejam que a inovação tecnológica faz parte do nosso dia a dia. E é isso que nós queremos, né? Cada vez mais a gente tem acesso a essas tecnologias para que a gente possa avançar cada vez mais. E agora, como eu tinha falado anteriormente, com esse novo curso de formação de conferentes, são 150 pessoas, né, que fizeram o curso e que vão receber a certificação agora no dia 19, uma parceria entre sindicatos, Senep e Brasil Terminais, e que essas pessoas serão utilizadas na atividade da conferência, né, para trabalhar nas empresas, BTP, DP World e, de repente, algumas outras empresas que queiram utilizar essa mão de obra. Então, a questão da capacidade, essa questão da equidade de gênero, isso são coisas que são muito presentes no nosso sindicato dos conferentes. Ok? Muito obrigado a todos aí. Nós que agradecemos aí, Luiz. É importante essa participação aí do sindicato, nessa mudança de paradigma, nessa virada de chave, né? Como bem aí o Maxwell colocou no início, esses desafios que vêm. E os desafios vêm acompanhados justamente disso, de oportunidades. E aí o sindicato, as empresas, as entidades do terceiro setor acabam ajudando aí para que essas coisas se realizem. Então, ele me confidenciou aqui, Carlos, que quando você era pequenininho, ele te deu a primeira empilhadeira, que ele já estava no Porto. 50 anos de Porto? 58? 50? Então, vou deixar a palavra aqui com o nosso presidente do Sindicato dos Operadores de Aparelhos e Guindastescos, do Sindogesp, né? Guilherme Távora. Bom, um bom dia a todos. Já fui alertado para não usar palavras que eu sou meio... Normalmente eu gosto até de ler, porque lendo você não corre esse risco. Mas o que eu gostaria de colocar, em cima do que o Carlos colocou, e aí eu sou obrigado a falar, e ele passou por algumas atividades, ele foi operador de empilhadeira, o pai dele era meu irmão, a única diferença é que ele era São Paulino e eu sou santista, mas... foi um grande parceiro que a gente teve. Não mudei de atividade. Eu entrei na Companhia Docas 1º de junho de 67. Na época eu tinha diploma de ginásio, me foi ofertada participar de um concurso para conferente. Não participei. Gostei da máquina e hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhos que são portuários e na máquina. Eu gostaria de dar para vocês uma visão que eu coloquei já dos malefícios do PL 733. Mas eu gostaria de dar outra linha. O que o 733 traz, as implicações que tem no trabalho avulso. Eles basicamente jogam na figura do trabalhador avulso. Mas o portuário não é só avulso. O portuário também é CLT. E na nossa entidade, a gente tem hoje mais CLT do que o avulso. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês. Nós acabamos de firmar um acordo, uma convenção coletiva com o SOPESP, com o Sindicato Patronal, e nós estamos recebendo na nossa entidade, beleza, 5 mulheres como operadoras de equipamento. A gente já tinha, mas para efeito do sindicato, do Sindogesp, nós estamos recebendo 5. E estão entrando em campo, vão operar equipamento. E uma outra situação que eu gostaria de colocar para vocês, que é a questão dos trabalhadores que estão hoje no CAIS. Porque o PL, ele vem dizimando a categoria de avulso
e a categoria portuária como um todo, sem reconhecer esses trabalhadores que estão lá até hoje. Nós temos um trabalhador com 30 anos, 40 anos de porto. E aqui no nosso sindicato, a gente sempre colocou a seguinte questão: existe um investimento grande do operador portuário no maquinário, mas a recíproca não é verdadeira. Para o trabalhador, não existe essa dedicação, infelizmente. Eu, como vocês, pelo menos eu acho dessa maneira, esqueci até de agradecer o Fabiano, mas só ele, antigamente só o operador portuário investia num seminário ou num congresso como esse que está sendo feito. Novamente, ele consegue, e a gente só tem que elogiar o Luiz Fabiano por essa dedicação que ele faz com isso. Então, uma preocupação que a gente tem, o que é que está sendo investido, tipo para esse trabalhador, que obrigatoriamente ele vai ser obrigado a se afastar, tipo um PDV, uma aposentadoria especial. Pô, lembrando que, e se falou aqui em algum momento, a respeito da pandemia, na pandemia o portuário se disse presente, e ajudou o Brasil como um todo. Nunca se negamos a fazer o que era competência nossa. É claro que esse PL, ele vem tentando aniquilar o trabalhador portuário. Existem algumas situações que a gente não pode deixar de colocar. Vê bem, nós aqui na área do porto enfrentamos essa série de situações e a gente não vê, por parte das direções, dos terminais, enfim, a gente obrigatoriamente tem que colocar essa questão, como também por parte do OGMO, que não faz investimento nenhum no operador portuário, um investimento muito básico, basicão mesmo. Então, o que é que a gente precisa? Nós, como trabalhadores, a gente tem que apresentar alguma solução. Pelo fato de dirigir o sindicato de operadores de equipamento, a gente tem uma saída e apresenta como que, na nossa visão, é a negociação. A negociação nos garante uma série de situações, inclusive essa questão da exclusividade, porque o acordo sobrepõe a lei. E você, com um acordo coletivo, com uma convenção, como nós acabamos de fechar, você garante essa questão. Meu irmão, é o seguinte, não é fácil, não vai ser fácil. As federações dos portuários, a FECOVIB, através do Mário, a da Estiva, do Zé Adilson, e a nossa, que é dirigida pelo Gianeto, estamos fazendo o possível para garantir esse mercado que hoje a gente tem. Mercado sempre vai ter. O que se tenta é alijar o trabalhador portuário avulso desse sistema. Porque o CLT, a gente acompanha a figura do CLT há muito tempo. E o que se tenta, o operador tenta, aí eu sou obrigado a colocar, é o operador mesmo, tenta alijar os trabalhadores OGMO do sistema. A hora que eles conseguirem isso, não vão conseguir com certeza, porque a gente está alerta a respeito disso aí. Eu agradeço pela atenção de vocês, a minha falação. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos aqui. Foi um prazer estar. Aqui as pessoas apertam o moderador, viu? Aperta. Gente, já deu horário. Obrigado a todos. Fabiano, obrigado mais uma vez aí por esse evento, né? Por tudo aí. E todas as pessoas aqui na pessoa, e mais uma vez no nome do meu grandíssimo amigo Carlos Alberto, eu parabenizo e agradeço a todos. Vamos almoçar, que já deu horário, né? Um abraço a todos, até a próxima aí. Agradecemos ao moderador, também aos painelistas, informamos que faremos um intervalo para o almoço e em seguida, às 14 horas, retornaremos em continuidade a este evento. Bom almoço a todos.